Bom, pessoal, agora eu vou fazer um vídeo, né, como eu prometi para meus queridos do Fundamental, sobre a Guerra Fria e o início dela, né? Guerra essa que colocou o mundo aos pés dos Estados Unidos, né, que não influencia somente a política e a economia do mundo, mas após a Guerra Fria começou a influenciar a cultura do mundo, beleza? Tanta influência essa que a última crise que os Estados Unidos entrou, ele arrastou o resto do mundo também, principalmente a Europa. Eu digo uma coisa sobre essa crise na Europa, bem feito, beleza? Bom, mas voltando aqui. A Guerra Fria ela iniciou em 1945, após a Segunda Guerra Mundial. Os líderes que venceram a Segunda Guerra Mundial se reúnem na cidade de Yalta, na Conferência de Yalta. Os representantes que estavam lá das potências vencedoras eram Stalin, da União Soviética, Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, e Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra. Eram os grandes vencedores que se reuniram para poder organizar o mundo como seria após a Segunda Guerra Mundial, após a Alemanha ser principal inimiga da Segunda Guerra Mundial, ser vencida, após Adolf Hitler morrer. Beleza? Então o que acontece? Há uma reunião entre as potências que venceram a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos tinham acabado de jogar 2 bombas atômicas no Japão, para provar para o mundo que agora quem manda é o norte-americano. Nós somos os caras. Nós somos a potência. Como aconteceu na Primeira Guerra Mundial, a gente vai sair líder. Mas acontece um pequeno problema. Depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos não tinham nenhum inimigo à altura. E agora tem. E nessa reunião de Yalta, o seu inimigo estava na reunião. A União Soviética, Stalin, Exército Vermelho, potência econômica, de influência política, um país que está à altura do tamanho e da força dos Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca tinham visto isso. Um inimigo, volta a falar, à altura, e a União Soviética estava. Beleza? Tem uma outra conferência, uma conferência em Potsdam. Essa conferência em Potsdam, ela foi feita entre a União, foi comandada pela União Soviética, beleza? E a União Soviética declara mesmo que após a Segunda Guerra Mundial, ela quebra laços com os Estados Unidos e é inimiga mesmo. Não declara uma guerra direta aos Estados Unidos, mas fala para o mundo: nós não gostamos daqueles caras, a política deles não é igual à nossa e nós queremos influenciar o mundo mais do que eles. Os Estados Unidos reagem, beleza? O presidente Truman, ele pega e faz ele cria uma doutrina chamada Doutrina Truman, que vai criar a cortina de ferro, beleza? Então ele vai fazer o quê? Vai tentar isolar a União Soviética, tentar influenciar outros países, beleza? Para poder apoiar e receber influências tal, e ser aliado dos Estados Unidos. Então, não sei se vocês perceberam, mas após a Segunda Guerra Mundial, o mundo se dividiu em 2. Um lado, liderado pela União Soviética, o leste europeu, Cuba, Salvador, alguns países aqui, beleza? E o outro lado, liderado pelos Estados Unidos. Então nós temos 2 grupos, 2 potências vencedoras, beleza? Se degladiando. Mas Guerra Fria, por que Guerra Fria? Porque foi uma guerra onde não houve confronto direto entre as 2 potências que disputavam o poder, mas houve confrontos indiretos. Quer ver exemplo? Guerra da Coreia. Você pode ver que hoje a Coreia do Norte e Coreia do Sul, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Então o que acontece? Um patrocinava um lado e o outro patrocinava o outro. Mandava soldado, arma, dinheiro, investimento, para no país, um se arrebentar com o outro. É nessa época que começa a raiva do Afeganistão, beleza? Sobre os Estados Unidos, na Guerra Fria. Porque
que os Estados Unidos destruiu culturalmente o Afeganistão. Então, as Torres Gêmeas se justificam no passado, beleza? Então, tentem não chorar tanto por essas torres, porque tem muito afegão chorando por causa dos Estados Unidos, beleza? Bom, então o que acontece? O mundo se divide em dois, e os Estados Unidos influenciam os países da forma dele, e a União Soviética influencia os outros países da forma dela, beleza? A União Soviética, ela é socialista, beleza? Porque em 1917, isso é um fato isolado da história da União Soviética. Quando ainda era a Rússia, ela fez uma revolução comunista. Lenin, Stalin, Trotsky fazem a revolução lá e ela se torna socialista. Então ela vem com essa ideia, né, para poder influenciar os países dela na Guerra Fria. E os Estados Unidos, parceiro, nem precisa falar nada, né? Extremo capitalista. Só que um dado. Hoje, 12% do planeta da energia do planeta atende às necessidades dos Estados Unidos. 12%. De tudo que é extraído é para atender a economia norte-americana. Então, de cada 100 coisas, de cada 100 destruições do planeta, 12 são dos Estados Unidos. São por causa dos Estados Unidos. Não sei se vocês perceberam, mas eu amo os Estados Unidos, né? Adoro. Beleza? Então o que acontece? União Soviética influencia de um lado, Estados Unidos influencia do outro. Beleza? Só que o que acontece? Começa a haver influência sobre outros países que vão levar esses outros países até a aplicarem ditaduras. Você quer ver algumas ditaduras que foram aplicadas, principalmente aqui na América? Argentina. E outro país, o Brasil. Conhece o Brasil? Em 1964, os militares tomam o poder no Brasil. Com que justificativa? Que os comunistas poderiam ocupar o poder. Meus queridos. Porque olha só que loucura. O João Goulart, quando ele era presidente na época, ele era assim com a União Soviética, ele era assim com a China. Ele deu uma medalha chamada Cruzeiro do Sul pro Che Guevara, parceiro, o maior símbolo comunista do planeta. Com medo disso, os militares brasileiros, logicamente, com muito chaveco norte-americano, dá o golpe militar. Então são 21 anos que a gente vai viver o inferno de uma ditadura, onde a gente não podia fazer nada, repressão em todos os setores sociais, por causa de uma guerra que o Brasil nem fazia parte, que é a Guerra Fria. Então você pode ver que a Guerra Fria está ligada diretamente ao nosso contexto histórico, à nossa ditadura militar. Então eu vou fazer um resuminho rápido aqui. Qual foi o motivo da Guerra Fria? A Guerra Fria se iniciou após o ano de 1945, quando as potências europeias, as potências que tinham vencido a guerra, se reúnem na conferência chamada de Utah, onde estavam os representantes de todas as grandes países que venceram a guerra. Esses países organizam o mundo, é até criada a ONU aí, tá? Organizam o mundo, mas 2 países que estavam nessa conferência vão se degladiar numa guerra fria, numa guerra aonde não foi direta, eles não se confrontaram, mas levaram o mundo inteiro a se confrontar em nome deles, beleza? Que é os Estados Unidos e a União Soviética, Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista. Beleza, agora só para finalizar o vídeo, eu quero só fazer uma observação. Será que a gente foi culturado pelos Estados Unidos? Será? Vê os desenhos infantis. Capitão América. Qual que é a cor do Capitão América? Azul, vermelho e branco. Qual bandeira que é azul, vermelho e branca? Alguém já viu um pica-pau azul, vermelho e branco? E uma aranha para ser um Homem-Aranha? Vermelha e azul. Então, são tantas influências, são tanta padronização, né? O seu iPod, o seu iPhone, o seu brother da sua gíria. Será que a gente foi influenciado na Guerra Fria pelos Estados Unidos?
Eu acho que você já sabe quem venceu a Guerra Fria, né? Um outro vídeo eu conto todo o contexto da Guerra Fria, beleza? É isso aí.